Temos vindo a falar estes últimos dias da liberdade que se vive hoje em dia na nossa sociedade, em que temos tantas escolhas e depois não decidimos nada e não escolhemos nada. Isso é um assunto que me vem constantemente ao coração porque temos muitas escolhas hoje em dia. Vivemos num mundo em que a quantidade de coisas que se pode fazer aumenta exponencialmente, ou seja, tens cada vez mais possibilidades. E com os meios de comunicação ainda Ainda mais, mais, temos com os acesso meios a de tudo. comunicação, viagens baratas, com mobilidade, ou seja, mobilidade, comunicação, tudo facilitado. A ideia que dá é: posso fazer tudo, tenho todas as possibilidades do mundo. O que acontece é que, paralelamente a isto, parece que não temos mais liberdade, ou que a liberdade de facto não é ter muitas coisas para fazer, muitas possibilidades de escolha, é outra coisa, porque depois, no final de contas, não nos sentimos assim tão livres. Mas isso não parece contraditório? Parece, e de facto é contraditório, mas é uma tensão. Posso dar um exemplo simples, que é, imaginemos um copo. Uhum. Uh, um copo tem limites. Digamos que uma decisão é impor um limite, ou seja, temos muitas escolhas, tomamos uma decisão, Ok. impomos um limite. O limite ajuda-nos a ter uma identidade, a ser alguma coisa. Se um copo não tem limites, Não conseguias pôr água. não existe copo sequer. Exato. Ou seja, é importante que tenhamos limites, que não tenhamos todas as possibilidades, a infinidade daquilo que se pode fazer, ser, etc. Senão não somos ninguém. Acabas por não ser nada. Sim, de facto é o que muitos filósofos hoje dizem, que é a fluidez da pessoa. Ou seja, a pessoa não é. Deixamos de ser estruturados e passamos a ser líquidos. Sim, eu concordo com o que estás a dizer. O que eu acho é que, a partir do momento em que tu decides alguma coisa, excluís toda uma panóplia de coisas que poderias ter escolhido, e acho que isso é profundamente angustiante. E de facto, essa é a característica da decisão e de um tempo de muitas escolhas, é precisamente essa, é a angústia. É esse sentimento, angústia. Porquê? Porque, Exato. por um lado, não sabes o que é que has de decidir e, portanto, andas angustiado. Ai meu Deus, o que é que eu devo fazer da minha vida? Ai, faz isto, faz aquilo. Tipo, vais a uma festa, tens milhares de comidas. Pá, o que é que eu hei de comer no meio de tantas Como coisas? acontece nos Como casamentos. acontece nos casamentos. A outra coisa é, já decidi, mas se calhar podia ter decidido outra coisa. Mas agora estou a fazer isto, mas se calhar devia estar a fazer o outro. Uhum. É a típica coisa de não estares onde estás, porque estás sempre a pensar que devias afinal ter feito outra coisa, estar noutro sítio. É a música do Variações. É a música de variações, mais ou Só menos. estou Sim. bem onde eu não Sim, estou. tens sempre a hipótese de comer todas as coisas que vês no casamento, mas digamos que isso também não é uma solução muito. Acabas por cair na tal fluidez que estavas a falar há bocado. Sim, e enjoas, ou sei lá. E portanto, eu acho que aqui é que entra a questão: vocação. Ou seja, liberdade e vocação. Ao fim e ao cabo, a vocação acaba por concretizar-se numa decisão, numa escolha. A vocação concretiza-se numa decisão, e uma decisão, uma escolha, fecha milhares de outras. Agora, a questão é essa: é que a liberdade parece-me que só se vive verdadeiramente seguindo a vocação. A vocação no sentido de aquilo para o qual eu vim ao mundo. Ou De seja, chamamento. sim, ou eu sigo aquilo para o qual estou no mundo, a minha missão, ou se não me decido. hum, E ainda assim, mesmo. Ou seja, vocação não anula a angústia. O nosso objetivo Uhum. não é anular a angústia. Acho que a angústia é um sentimento que, em certa medida, nos acompanha, faz parte da vida. Da condição humana, que, como o nome indica, é uma condição. Portanto, é condicionada por alguma coisa e essa angústia surge do ser humano ser condicionado. Exato. É interessante porque eu tenho vindo a refletir bastante acerca da vocação. Pronto, e nós decidimos, a certa altura na nossa vida, seguir aquilo que pensávamos ser a nossa vocação, aquilo que é o chamamento de Deus para a nossa vida. E tenho vindo a refletir que este chamamento, que esta vocação se insere no interior de uma relação íntima com o mistério divino, com Jesus. Ou seja, acho que olhando para a minha história, eu vejo que
converge numa decisão que é entrega total. Que acho que é entrega total a este Cristo, porque eu fui criando uma intimidade e a quem eu quero entregar toda a minha vida. Tá bem, mas o que é a entrega total? A entrega total é este sentimento que tu tens, seja em qualquer relação, de paixão, em que no fim tu queres ser tudo daquela pessoa. A vocação é como esta consequência desta relação. Há uma relação que tu vais construindo com Jesus que se conclui num chamamento a uma entrega total. Então, mas a pergunta é assim: um cristão Uhum. que não se pergunta o que é que Jesus quer para a sua vida é normal? Eu acho que o caminho espiritual con- converge todo para esta pergunta. O que é que Deus quer da minha vida? O que é que Deus quer que eu seja? Porque eu acho que não existe uma espiritualidade desenraizada. Portanto, um cristão que não se pergunta não faz sentido. Um Não cristão, faz sentido eu ser cristão e não me fazer esta pergunta. eu acho que esta pergunta surgirá na medida em que tu és cristão. E não surgirá na medida em que tu não vives plenamente o teu ser cristão. Sim. Outra questão é como é que isso se concretiza na minha vida concreta. Ou seja, existe um Pois. ideal que é claro, que é uma entrega total, mas como é que se concretiza na minha vida? Pronto, também não sei, acho que sem esta lógica de fé, acho que não surge, não pode surgir uma decisão vocacional, digamos. Ah, porque quando há certeza não há fé e portanto toda a relação que se desenrola com Deus é nesta base da possibilidade de não ser assim. E portanto ter uma parte tua em que tu decides e em que tu arriscas, em que tu dás o salto. Sim, disseste isso e de facto tu estavas a falar e eu estava aqui a risco. Ou seja, Exato, é arriscar, a claro. questão interessante hoje é também, ou seja, faz-se milhares de estudos de risco para investimentos. Calcula-se tudo, Tudo. Eu acho que o risco é de facto a palavra também do dia, ou seja, associado à decisão vem o risco. claro, porque as pessoas não se decidem com medo das consequências, não é? Exato, porque há Ou seja, riscos. E tipo, o casamento, pá, o casamento é um risco. Eu caso-me com uma pessoa. casas com uma pessoa, excluindo Caso com todas uma- as outras pessoas Sim, pronto, e assumes as consequências de uma vida em conjunto com aquela pessoa a longo prazo. Ou seja, não é com aquela pessoa que eu conheço agora, é com tudo o que aquela pessoa se pode vir a tornar em conjunto comigo. a melhor coisa é o risco ao mesmo tempo, pá, porque não há paciência para ficarmos todos fechadinhos dentro de muros, com medo de sair à rua, com medo de. Claro. Ou seja, Vive. vivo, caralho. A questão é, arriscas em quê? Porque é que arriscas em ser jesuíta tu e porque é que outra pessoa arrisca em ser em casar-se ou a ser religiosa? Pá, pois, mas é que não. Imagina, no limite não interessa o que é. Ou seja, mas se é para casar, se é para ser. Mas, pá, mas que se lixa. A questão é. Isto ainda está a gravar. Faz a pergunta. A questão é. Pergunta-te o que é que Deus quer para ti. Não. Pá, depois o que for será sempre melhor do que não te perguntares. E ainda assim, eu acho que a resposta já está em ti. Ou seja, a resposta será Já tem ti como assim? transforma-te naquilo que tu és, mas plenamente. Quando Jesus está a certa altura na sua vida a passar e encontra dois pescadores e diz: venham comigo, venham ser pescadores de homens, não diz sejam carpinteiros, sejam jardineiros, sejam uma coisa completamente diferente daquilo que vocês sejam. Mas transcendam aquilo que vocês são, sejam pescadores, mas não sejam só pescadores no limite das vossas possibilidades, que é pescar peixe, é extravasar, é transcender completamente isto. Venham pescar homens, que é absurdo, mas que é levar a tua identidade completamente ao limite daquilo que tu podes ser. Portanto, é quase uma resposta que já está no teu interior, mas é quase transforma-te naquilo que tu és plenamente. Bem, já chega, não? Acho que sim. Deixámos tudo resolvido. Liberdade, Podemos ir embora. educação. Obrigado.